Se você está considerando começar a trabalhar como cuidador de idosos aqui na Irlanda, saiba que possivelmente você precisará de um meio de transporte até chegar à casa do seu cliente. Então este vídeo ele tem o papel de te mostrar quais os tipos de transporte existentes que você pode considerar usar, quais as vantagens e desvantagens de cada um deles e também valores que você deve considerar dentro do seu orçamento. Se você não me conhece, meu nome é Iago, eu sou cuidador de idosos aqui na Irlanda e já considera aqui deixar o seu gostei se esse vídeo te agrega em alguma coisa e também se inscrever no nosso canal, porque isso vai ajudar bastante o canal a desenvolver cada vez mais. Então vamos para o vídeo. Então basicamente nós temos três meios de transportes que você poderia considerar usar. Então o primeiro deles seria o transporte público pela sua conveniência. O segundo deles seria o carro ou moto e o último e não menos importante, a bicicleta. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles, falar sobre as vantagens e desvantagens e aí você pode tirar suas próprias conclusões. O primeiro deles, inclusive, é o que eu uso, que é o transporte público. Dentro do transporte público você tem ônibus, você tem o Luas, que seria como se fosse um ônibus elétrico, porque você tem ele andando por algumas partes da cidade, mas as linhas elas não são linhas extensas que passam por dentro da cidade de Dublin. Então existem hoje a linha verde e a linha vermelha e ela não corta grande parte da cidade, então você acaba não usando tanto assim quanto poderia, certo? Dentro também do transporte público nós temos o trem. O trem você consegue usar, consegue considerar ele como parte do seu transporte público, mas sendo bem sincero, a grande parte do transporte público que você irá conseguir usar serão os ônibus. Ele realmente é a parte mais essencial. E quais seriam as vantagens e desvantagens do transporte público? A grande vantagem realmente é o baixo custo. Se você é estudante, você pagaria cerca de 3 euros por dia para poder usar o transporte público. E aí usar todos esses meios de transportes que eu comentei com você. Então o ônibus, o Luas, o trem, tudo isso estaria dentro desses valores diários. E aí, o meu caso não é mais o de estudante, então eu tenho um cartão que me cobra 2 euros cada viagem. Então eu gasto ali cerca de 6 euros o dia, 24 euros por semana e 96 euros por mês. Então 24 euros eu acabo que, como eu trabalho de segunda a sábado, eu tenho ali o meu cartão ele é cobrado, os meus valores são cobrados até uma quinta-feira mais ou menos, porque como eu te disse, ele tem um valor que ele cobra diário, ele tem um valor que ele cobra por semana, e aí eu tenho um valor que eu posso considerar fixo para o meu mês, que é esse de 96. Então, quando dá mais ou menos ali por quinta-feira, sexta-feira, eu já não sou mais cobrado e eu consigo usar o meu cartão, consigo fazer outras viagens, por exemplo, domingo, que geralmente eu estou de folga, eu consigo ir passear para qualquer lugar usando esses meios de transporte, eu não sou mais cobrado por isso. Então, realmente, a vantagem de usar o transporte público é que eu sei que eu gasto mais ou menos por mês 96 euros e eu vou para qualquer lugar que eu preciso usando esse valor. A grande desvantagem, e aí eu tenho mais, na verdade a gente tem mais desvantagens que vantagens usando o transporte público, é que realmente o transporte público na Irlanda não é tão bom assim. Então tem muito atraso, as frotas elas são reduzidas nos feriados e também no final de semana, então você acaba esperando mais. Um grande problema também é os cancelamentos, então às vezes você está na parada de ônibus e aí você tem um aplicativo ali para poder checar os horários, e você sabe mais ou menos os minutos ou a hora que aquele ônibus vai passar. Mas aí constantemente nesses feriados ou no final de semana você encontra ônibus ou trens, o transporte público em si sendo cancelado, e aí você precisa esperar mais tempo para poder pegar um outro
transporte. E aí isso é muito complicado, porque você precisa seguir horário, você tem horário para chegar, horário para sair, você precisa encontrar um outro cliente no outro horário. E essa é a parte muito complicada de usar o transporte público, além de a frota não ser tão grande assim. Então você tem muito espaçamento de horário, de minutos, que um próximo ônibus vai passar. Então você às vezes fica refém de horários e refém do transporte público. Uma desvantagem muito cruel que acontece comigo é o seguinte: você trabalha numa região, num bairro, e este bairro ele tem linhas diferentes de ônibus. Essas linhas de trem ou essas linhas de transporte público, elas têm o sentido de bairro-centro. Então, às vezes você está trabalhando na região norte aqui do bairro e você precisa chegar na região sul do bairro. Porém, como são linhas de ônibus diferentes, você precisa meio que voltar aqui para o centro, pegar um outro ônibus para poder chegar novamente aqui no mesmo bairro, mas na região sul do bairro. Então o problema é que às vezes você gasta ali de ônibus, de transporte público, cerca de 45 minutos, 1 hora, porque você precisa aguardar de novo o ônibus, precisa esperar, precisa fazer o percurso, e às vezes você leva mais ou menos 1 hora, e caminhando você faria esse percurso em 30 minutos. Então muitas das vezes vale muito mais a pena, no sentido de tempo, você fazer esse caminho, fazer isso percorrendo, caminhando, do que pegar o ônibus. E aí o grande problema é que muitas das vezes está chovendo, está frio, mas aí como você tem tempo, você prioriza o tempo, porque você precisa cumprir os teus horários, e aí vale muito mais a pena você fazer esse caminho andando do que realmente usar o transporte público. Então essa é uma desvantagem que hoje eu acho muito ruim, porque muitos dos meus clientes às vezes eu faço andando, porque realmente não faz sentido pegar um ônibus para poder chegar na metade do caminho aqui, quase pertinho do centro, e voltar de novo para o mesmo bairro que eu preciso estar, mas numa região diferente. O segundo meio de transporte que você poderia considerar utilizar seria o carro ou a moto. Porém, existem pré-requisitos aqui que você precisaria preencher. Antes de falar desses pré-requisitos, eu vou te dizer que existe a PID, e você já deve conhecer sobre isso, que é uma carteira internacional que você pode utilizar, você pode dirigir fora do Brasil. Porém, quando você vai trabalhar, você não pode utilizar a PID, não deve considerar a PID como uma carteira de habilitação que te daria essa possibilidade. Então já vou descartar a PID aqui da nossa lista. Para você tirar a carteira irlandesa, você precisaria preencher pré-requisitos assim como no Brasil. Então você teria que fazer uma prova teórica, aulas de direção, que inclusive você pode fazer um pedido de redução, mas isso seria um tema para um outro vídeo. E você precisa marcar uma prova prática para você realmente conseguir a carteira irlandesa. E por motivos óbvios, o carro ou a moto ela é realmente mais confortável, tem mais comodidade para você ter um carro ou ter uma moto. Como desvantagens de ter um veículo, um carro ou uma moto, eu colocaria aqui 3 pontos principais. O primeiro deles seria o seguro do veículo, que é um item essencial na compra de um veículo. O segundo deles seria estacionamento e o último, gasolina. Então vamos falar um pouco sobre o seguro. Quando você tem um veículo na Irlanda, não é negociável, isso é inegociável. Você precisa ter um seguro para o seu veículo, e geralmente esse valor é um pouco caro também. Além de ter que comprar o veículo, você precisa ter um seguro para poder dirigir pelas ruas da Irlanda. O segundo ponto também muito importante é estacionamento, tanto nas ruas quanto nas vagas em casa. Eu já escutei vários amigos falando que quando você tem um estacionamento em casa, quando você aluga o seu apartamento, a sua casa, você precisa também perguntar se esse valor ele está incluso o estacionamento, porque geralmente alguns donos de apartamento eles cobram pela vaga de estacionamento. E aí é mais um valor que você precisa considerar dentro do seu orçamento. E o último, e não menos importante, é a gasolina,
Então todos esses fatores, todos esses valores, eles vão se somando e aí você precisa ver se tudo isso cabe no seu orçamento. O terceiro meio de transporte que nós comentamos lá no início foi a bicicleta. A vantagem da bicicleta é que, além de ser um meio de transporte barato, você consegue comprar bicicletas de segunda mão ali num aplicativo que eu vou deixar aqui. Se eu não me engano, o nome dele é Adverts. Você consegue encontrar boas bicicletas por 100, 200. Se você der sorte, até consegue encontrar lá muita coisa de graça. Vale até a pena você anotar aí, baixar esse aplicativo e dar uma olhadinha o que você consegue encontrar lá de bicicleta. Uma vantagem muito interessante da bicicleta é que aqueles percursos que eu falei entre bairros, parte norte e parte sul, você consegue fazer de bicicleta. Então o que era para ser 30 minutos andando, 20 minutos andando, você consegue fazer em 10 minutos, 15 minutos, talvez menos. E isso é muito bom porque você evita de fazer longas caminhadas. Mas a desvantagem da bicicleta é que muitos dias estão chovendo, muitos dias fazem frio e isso é um peso importante a ser considerado por você. Outro grande problema de ter bicicleta na Irlanda é que aqui é um lugar bem peculiar para ter bicicleta, porque algumas pessoas gostam de roubar as bicicletas, mesmo lá você colocando o cadeado, você amarrando e fazendo todos os procedimentos de segurança, ainda assim a galera vai lá e rouba a bicicleta. Então tem que ter muito cuidado tendo esse meio de transporte aqui na Irlanda, muito por conta dos roubos que existem nesse sentido. Mas eu vou te falar a verdade, eu não teria uma bicicleta, não por conta de roubo, nada disso, mas porque até chegar, por exemplo, a um bairro, a uma região que você precisa estar, leva mais ou menos aí, sei lá, uns 40 minutos, um percurso que você deveria fazer de ônibus em 50 minutos, você vai ter que fazer esse percurso, às vezes ali 10 km de bicicleta. Então são 10 km para ir para o trabalho, 10 km para voltar. Então se para você não é um problema pedalar na chuva, no frio, em dias bonitos também, dias ensolarados, isso não é um grande problema para você, você pode considerar isso também. Mas eu, no meu caso, faria muita diferença realmente pedalar em dias de muito frio, de muita chuva. Eu prefiro, nesses dias, estar no ônibus ou então em algum outro lugar.